Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números negativos na aula 18, tá? Para o pessoal de educação financeira. E depois disso a gente vai aplicar um pouquinho algumas operações com esses números, tá? Que é o próximo vídeo. Eu vou ser bem resumido nesses dois vídeos porque números negativos é uma coisa que vocês estão acostumados no cotidiano de vocês, tá? Não vai ser nenhuma matéria específica ou complexa, tá? Então eu vou resumir bastante, explicar bem o conceito para quem sabe usar os números negativos, mas não sabe o que ele realmente significa. E aí a gente vai começar a praticar um pouquinho as propriedades dele, tá? Ok? Então vamos lá. A definição dos números negativos significa então que quando o valor numérico se refere a uma direção oposta do ponto de origem. Tudo que vocês forem fazer na matemática, sempre vocês têm que pensar em um ponto de origem, tá? O pessoal que já assistiu bastante aula de física no colegial, ou já fez algum curso de cálculo, principalmente contabilidade, etc., tem essa noção de ponto de referência, mas não entende o que é o ponto de referência. Sabe que precisa olhar para isso, mas não sabe o que ele significa. Então, nos exemplos que eu vou passar para vocês, eu vou demonstrar o que é o ponto de referência e como que o valor negativo, o sinal de negativo de um número altera até a propriedade que a gente classifica ele, na grande maioria das atividades do nosso cotidiano, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu passo para vocês é o exemplo prático de física, tá? Quando você marca 30 graus Celsius, significa então que é um calor de 30 graus comparado à origem. Comparado a qual origem? Vocês vão perceber isso aí quando eu fizer uma reta numérica explicando para vocês. E quando você coloca então o sinal negativo no mesmo número, ele assume então que é um frio de 30 graus comparado à origem. Aqui eu coloquei frio de 30 graus, por que eu não coloquei frio de menos 30 graus? Que vocês vão entender isso na reta, tá? Aqui na reta, como funciona? A origem de ambos é o zero. Então a gente considera calor aquilo que é positivo e a gente considera frio aquilo que é negativo. Então você tem aqui uma distância igual, mesmo valor, mesma distância, direções diferentes. Então essa é a propriedade do número negativo. Perceba que a classificação muda por causa do sinal. E isso é algo do nosso cotidiano. Muitas coisas a gente já assume que é positivo, que é negativo, quando você começa a trabalhar com números, baseado na classificação que a gente dá. Um exemplo, calor e frio. O que é frio? É uma coisa que você não gosta, é uma coisa que incomoda, a gente coloca como negativo a grande maioria das vezes. E o calor é uma coisa normal no nosso cotidiano aqui no Brasil, etc. A gente considera como positivo. Ah, Pode ser uma cultura isso, tá? Mas vocês vão perceber que números positivos e negativos existem sim uma classificação entre eles natural dentro. Opa, aí, parou. Dentro do nosso cotidiano, tá? Aqui eu vou passar um exemplo para vocês de engenharia, para quem tem de fazer, se especializar mais em exatas como profissão, vocês vão perceber que isso acontece em todas as engenharias, tá? Essa é a ideia de referência. Então a gente tem aqui um pedacinho de madeira, tá? Eu escrevi ele como origem, que é um tamanho original. Percebam aqui que, embora a reta numérica vai estar marcando zero nesse também, a origem pode ser a partir de um número já existente, não precisa ser zero. Então, às vezes, a sua origem já parte de um número positivo, às vezes, a sua origem já parte de um número negativo. Vocês vão perceber muito isso em exatas. Quem trabalhar com exatas vê muito isso, tá? Origens, referências em outros pontos que não seja o zero, tá? Principalmente o pessoal de contabilidade vê muito isso, ok? Então, na parte de engenharia, a gente tem um corpinho, né, um pedacinho de madeira, e a gente faz um ensaio para saber até onde ele aguenta ser puxado, ser esticado, para ver quando que ele realmente estoura, para a gente saber os limites desse pedacinho de madeira. E aí aqui tem um desenho demonstrando que ele foi esticado e ganhou 30 milímetros em cima e embaixo, e no da frente ele foi encurtado, encurtou 30 milímetros em cima e embaixo, e ele não rompeu, ele ainda continua aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como funciona esse sistema, tá? É só para vocês entenderem como funciona o positivo e o negativo num ponto de vista de uma profissão mais exatas, ok?
assim como física, e vocês vão ver o próximo exemplo como finanças, tá? Que é o foco de vocês. Então percebam que existiu essa modificação de mesmo valor, só que sentidos opostos, tá? E o que significa esse sentido? Significa se ele tracionou, que é o famoso esticar, para quem não está familiarizado com essa palavra, ou comprimiu, que é o famoso encurtar, empurrar, certo? Então você vai saber se ele foi esticado ou se ele foi empurrado pelo sinal. A quantidade que ele foi esticado ou empurrado é a mesma, tá? Então partindo de uma origem zero, nós temos aqui a mesma reta que a gente fez para a física, certo? Com mais 30 milímetros para quando ele foi esticado e menos 30 milímetros para quando ele foi encurtado. Então a gente tem mesmo valor, mesma distância e direções diferentes, ok? E agora para finanças, que é o grande foco de vocês, um exemplinho banal. Um depósito de R$ 300, que a gente considera como um crédito, e eu já expliquei isso para vocês no vídeo de porcentagem, e retirada de R$ 300 a gente considera como um débito, certo? A distância entre menos 300 e zero, mais 300 para zero, é igual. Então a gente tem mesmo valor, mesma distância e direções diferentes, ok? E aí para finalizar, eu vou passar para vocês um ponto de referência diferente como exemplo de finanças, tá? Então consideramos aqui um extrato bancário, certo? E lá está marcando que você tem um saldo de, por exemplo, esse extrato aqui, geralmente, quando aparece saldo e operações bancárias, geralmente são extratos maiores, de pelo menos 15, 30 dias, tá? Então, o saldo está marcando lá que você tem, por exemplo, R$ 600. E aí ele apareceu aqui, um débito. Às vezes pode aparecer escrito, às vezes vai aparecer para vocês só um menos 300, certo? Percebam aqui, qual que é a grande diferença das retas que a gente estava analisando até agora? Você tem uma referência inicial de 600, certo? E aí você tirou 300. A distância aqui é 300, é o tanto que você tirou. Quanto que vai ficar no seu saldo? R$ 300 ainda positivo. Por quê? Porque a sua referência já é positiva, tá? E isso aqui é a sua origem, que nos outros exemplos eu sempre deixei no zero para facilitar para vocês entenderem o conceito. Mas a grande maioria das vezes ele não é zero, mas você tem que entender o que é a origem, aquele ponto inicial, o que você usa como referência. Tá, se eu tenho uma referência de 600, o que é crédito, o que é débito? Aquilo que acrescenta ou aquilo que reduz desses 600, certo? É isso que vocês têm que entender. Então, uma referência de R$ 600 para uma referência de menos R$ 600, o crédito e o débito são coisas diferentes, entendeu? Por isso que vocês têm que entender o que é realmente a origem, tá certo? Partindo dessa ideia aqui, a gente já vai aplicar um pouquinho dos números negativos no próximo vídeo. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês em PDF, para vocês aplicarem isso. Tá? Em alguns exercícios, não são muitos, vocês podem ficar tranquilos. E aí vocês vão mandar para mim para a gente conferir se vocês fixaram esse conteúdo para a gente poder entrar realmente num assunto específico, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.